Opa! Continuando, agora vamos discutir de forma bem rápida e clara, pessoal, sobre as questões que envolvem regra de sociedade. Lembrando que a partir das próximas aulas vai ser só resoluções de questões envolvendo regra das torneiras, que vimos agora há pouco, e sobre regra de sociedade. Aqui, dividi em 3 etapas. Uma rápida abordagem teórica, bem simples, um exemplo para que você possa visualizar, e escolhi a questão de número 22, para que eu possa estar mostrando a vocês como é que aparece nas provas de concurso. Perfeito? Bem, pessoal, quando a gente fala de sociedade, claro, sociedade só existe entre 2 ou mais pessoas. Quando a gente fala da sociedade, eu tenho que levar em consideração que o lucro da empresa ou o prejuízo da empresa terá que ser dividido entre os sócios. Afinal de contas, eles é que seriam o quê? Os responsáveis. Mas aí você deve estar se perguntando, Tiago, o que é que você deve levar em consideração para saber quem vai ter a maior parte no lucro? Quem vai ter que bancar a maior parte do prejuízo? Bem, as 2 grandezas que para a gente são importantes e decisivas na divisão do lucro do prejuízo será o capital investido por cada um e o tempo em que cada um deixou esse capital rendendo na empresa. Então lembre, quando se falar de lucro, tem que saber capital e tempo. Quando se falar de prejuízo, tem que saber capital e tempo de cada um dos sócios. Para só dessa forma, eu conseguir distribuir o lucro ou o prejuízo. Tá claro? Pegaram a ideia? Vem cá. Então, pessoal, me diz uma coisa. A pessoa que tem o maior capital na empresa e por mais tempo, o que é que vai acontecer com o lucro dele? Vai ser o quê? Maior. Conclusão. Lucro é uma grandeza diretamente proporcional ao capital e diretamente proporcional ao quê? Ao tempo. Só que não é só o lucro que é diretamente proporcional, o prejuízo também. Quem tiver mais capital e por mais tempo, também vai ter um prejuízo o quê? Maior. Então, capital, tempo e prejuízo, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Pessoal, como é que eu faço? Do enunciado, jogar papel e resolver a questão. Essa é a minha preocupação maior. Como transferir do enunciado da questão para uma estrutura matemática para que você possa o quê? Estar resolvendo no decorrer da tua prova. Bem, é fácil. Pense comigo. Lucro é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Assim como prejuízo também é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Então, lucro, capital e tempo, prejuízo, capital e tempo, são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Então, está aqui a estrutura que faz com que você resolva qualquer questão dessa natureza. Bem, apresentando o primeiro exemplo para vocês. Pessoal, imagine a seguinte situação. Eu monto uma empresa. Invisto 30 mil nessa empresa. E deixo esse dinheiro por 2 anos. Depois de 1 ano que a empresa está funcionando, aparece um sócio. E ele diz, Tiago, eu quero investir 10 mil na sua empresa. Mas ora, se a empresa tem 2 anos de duração e ele só entra 1 ano depois da existência da mesma, então o tempo dele está investido na empresa durante o quê? 1 ano. Então eu tinha 30 mil que ficaram rendendo durante 2 anos. O meu sócio, o Igor, investiu 10 mil, uma quantia menor do que a minha, e só deixou o dinheiro na empresa por 1 ano. Eu deixei os 30 mil por 2 anos, ele deixou os 10 mil dele por 1 ano. Depois de 2 anos que a empresa está funcionando, eu estou na empresa 2 anos. Como o Igor entrou 1 ano depois, o Igor só tem direito e só trabalhou comigo durante 1 ano desses 2 que a empresa funcionou. Depois de 2 anos, eu descubro que a empresa teve um lucro de R$ 3.500. A empresa teve um excelente lucro, R$ 3.500. Quando eu chego na sala, o meu sócio, o Igor, que é um rapaz muito desenrolado, diz, Tiago, rapaz, coisa boa, a empresa conseguiu em 2 anos um lucro de R$ 3.500. Ou seja, tu vai ficar com 1.750 e eu com 1.750. 50% para cada. Afinal de contas, isso aqui é uma sociedade. Eu digo, como é que é, Igor?
Quer dizer que vai ficar meio a meio e não é não? É não, Igor. Pode não. Por que não pode? Pessoal, eu tenho mais tempo e mais dinheiro investido na empresa. O Igor tem menos e por menos tempo. O que vai acontecer? Quem é que deve ficar com a maior parte do lucro? Eu. Então, eu, por ter mais tempo e mais dinheiro na empresa, eu vou ficar com a maior fatia do lucro. Aí o Igor se conforma e diz, Thiago, pois me diz aí quanto é que eu vou ficar? Quanto é que é a minha parte no lucro? Eu digo, agora sim, você está falando da minha língua. É comigo mesmo. Eu vou te mostrar quanto é que você tem direito nos 3.500. Como é que vai ficar? Aí eu explico a ele, ó Igor, lucro depende do capital, depende do tempo. Vamos montar. Observe que esse lucro seria o lucro do Thiago somado com o lucro do Igor, que tem que dar 3.500. Perfeito? O lucro dos dois juntos tem que dar 3.500. Pessoal, primeiro passo para resolver a questão: montar, transformar dados do enunciado para a equação. Só que eu já disse como montar. Vamos lá. Pessoal, o lucro do Thiago será diretamente proporcional a 30.000, que é o capital que ele investiu, vezes o tempo que ele investiu, que foi 2 anos. Perfeito? Lucro do Thiago, diretamente proporcional a 30.000 e a 2 anos que ele tinha. Está para o lucro do Igor, que será diretamente proporcional a 10.000, que foi quanto ele colocou na empresa, vezes 1, que é o tempo que ele deixou. Então, o lucro do Thiago está para 30 vezes 2, assim como o lucro do Igor está para 10 vezes 1. 30 vezes 2, capital vezes o tempo. 10 vezes 1, capital vezes o tempo. Thiago, tu não vai multiplicar, tu vai simplificar, né? Perfeito. Eu posso tirar 1, 2, 3, 4 zeros, desde que eu também tire 4 zeros do outro lado. Perfeito? Quando você faz isso, você vai ter o lucro do Thiago está para 6, assim como o lucro do Igor está para 1. Cuidado, escreva esse 1 aqui para que você possa ter a atenção no que vai acontecer agora. Pessoal, tem uma propriedadezinha de proporção que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos seus consequentes. Thiago, o que foi que tu falou agora? Rapaz, sabe o que é? Sem frescura. É só você pegar aí, somar a parte de cima, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, e dizer que está diretamente proporcional para a soma da parte de baixo. Então, a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. E eu termino de montar mais uma razão. Então, lucro do Thiago está para 6, lucro do Igor está para 1, assim como a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Sim, Thiago, e o que é que isso vai me ajudar? Você quer saber? Olha para cá. Lucro do Thiago está para 6, assim como o lucro do Igor está para 1. Não esquece do 1 que tem que somar. Assim como, pessoal, essa partezinha aqui de cima, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, eu sei que vale quanto? 3.500. A questão já trouxe 3.500. Lucro dos dois juntos, 3.500. Essa parte de baixo, 7. Então, o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter em cima 3.500 dividido pela parte de baixo, que é quanto? 7. Então, eu posso afirmar que essa divisão vai dar exatamente o quê? 500 reais. 3.500, que é a parte de cima, dividido por 7, que é a parte de baixo. Então, vai ficar 3.500 dividido por 7, resposta, 500. Quando você chega nesse ponto, você consegue concluir sem nenhuma dificuldade que o lucro do Thiago será 6 vezes 500. 6 vezes 500, que seria a constante que vocês encontraram. O lucro do Igor será 1 vezes 500. 1 vezes 500. Então você já sabe, 500 veio dessa divisão. Multiplicando 6 vezes 500 e 1 vezes 500. Thiago, 6 vezes 500. O Igor, 1 vezes 500. Nesse caso, o Thiago fica com 3.000 e o Igor fica com 500. Então, 3.000
é do Tiago, enquanto 500 apenas seria do Igor. Quando eu termino de explicar a ele fica triste, porque ficou com apenas R$500, mas concordo. Certo, Tiago, você tem razão. Essa é a parte do meu lucro. Beleza, ele concordou, eu vou embora. Quando eu chego no corredor da empresa, eu encontro a minha contadora desesperada. Tiago, eu fiz os cálculos errados. Não foi um lucro de 3.500, rapaz. Foi um prejuízo de 3.500. Eu boto a mão na cabeça. Prejuízo de 3.500. É um prejuízo alto. Mas já sei, eu vou enrolar o Igor. Eu corro para dentro da sala e grito: Igor, rapaz, a empresa não teve um lucro de 3.500 não. Foi um prejuízo, rapaz, de 3.500. Então quer dizer que tu vai ficar com 1.750 de prejuízo e eu vou ficar com 1.750 de prejuízo. O que é que tu acha? O que é que o Igor vai dizer? Rapaz, Tiago, tá me achando cara de abestado? Quando tu tem um lucro, tu fica com a melhor parte, 3.000, e eu fico só com 500. Aí na hora do prejuízo, tu quer dividir meio a meio? Não, doutorzinho. Quer dizer que o prejuízo que você vai ficar, Tiago, é 3.000, enquanto eu vou ficar com apenas um prejuízo de quê? De 500. Então eu expliquei pro Igor mais do que ele deveria saber. Infelizmente seria isso. O prejuízo seria 3.000 e o prejuízo do Igor seria 500. De fato, então lucro ou prejuízo diretamente proporcional a quem? A capital e a tempo. Perfeito, pessoal? Vale lembrar que não é coincidência a soma de 3.000 com 500 dá 3.500. Preocupado iríamos ficar se essa soma não fechasse a soma total. Então cuidado, essa soma tem que dar exatamente o total. Perfeito? Vamos ver agora a questão de número 22. O que é que ela traz para a gente? Deixa eu ler o enunciado com vocês. Diz assim: o lucro de 14.000 da empresa Concurso S.A. será dividido entre seus dois sócios, Tiago Pacífico, que aplicou na empresa 2.000 por 6 meses, e Rinaldo, que aplicou 4.000 por 4 meses, quanto respectivamente coube a cada um. Tiago, 2.000 por 6 meses. Rinaldo, 4.000 por 4 meses. Como é que vai ficar então? Já sei. Vamos montar. O lucro do Tiago está para 2.000, que é o capital, vezes 6, que foi o tempo. Assim como o lucro do Rinaldo está para 4.000, que foi o capital dele, vezes o tempo, que foi 4 meses. Perfeito? Lembrando a todos que o lucro da empresa, o lucro total, é 14.000, que será dividido entre os dois. Quando eu monto essa estrutura? Já sei. Posso tirar 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Perfeito? Vou ficar então com lucro do Tiago está para 12. 2 vezes 6, 12. Assim como o lucro do Rinaldo está para 16. Tiago, agora tu resolve. Eu vou simplificar mais, sabe? Dividir 12 por 4, 16 por 4. 12, ao ser dividido por 4, me dá o quê? 3. 16 dividido por 4, dá 4. Então, fiquei com lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rinaldo está para 4. Quando eu vejo, eu já posso aplicar de novo aquela propriedade. A soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Então eu posso somar a parte de cima, somar a parte de baixo e criar mais uma proporção. Pessoal, quanto que dá essa partezinha aqui? Quanto que dá a soma da parte de cima? A soma do lucro do Tiago com a soma do lucro do Rinaldo. Vai ficar o quê? 14.000 reais. A soma da parte de cima, que é o total dos lucros, dá 14.000. Enquanto que a soma da parte de baixo dá o quê? 7.000. Então, aliás, 7. Então vai ficar 14.000 em cima e a soma da parte de baixo dando o quê? 7. Nesse caso, eu tenho lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rinaldo está para 4, igual a quanto? Quanto é que vai dar 14.000 dividido por 7? 2.000 reais. Nesse caso, pessoal, podemos concluir que o lucro do Tiago,
o lucro do Rinaldo será, respectivamente, iguais a... Vamos lá. De onde foi que veio esse 2.000, Thiago? 14.000, que é exatamente o lucro dos dois juntos, dividido por 7, que é a soma do 3 mais 4. Na hora que eu faço a divisão, 14 por 7 dá 2.000, que é o valor que eu vou encontrar. Pessoal, agora é só multiplicar em cruz. Vamos lá. O lucro do Thiago, 3 vezes 2.000. O lucro do Rinaldo, 4 vezes 2.000. Lucro do Thiago, 3 vezes 2.000. Portanto, o Thiago deverá ficar com R$6.000 de lucro. Enquanto o Rinaldo, só multiplicando em cruz, 4 vezes 2 vai ficar com R$8.000. Então, o Thiago está com 6.000, enquanto que o Rinaldo estaria com 8.000. Mais uma vez, 6 somado com 8, 14.000, que era o lucro total. É só multiplicar em cruz, 3 vezes 2 e 4 vezes 2. Perfeito? Qual é o item, então, que traz exatamente essa opção? Seria o item B de bola, a resposta, pessoal, dessa questão de número 22. Espero que tenha ficado claro regra de sociedade e já no próximo vídeo, questões sobre regra das torneiras e regra das sociedades. Perfeito? Obrigado.